Então, agora que a gente viu essa primeira parte do tempo de evolução, a gente pode entrar no motivo da aula mesmo, que é o diagnóstico topográfico, né? Então, é aquilo que a gente falou. Por que que é importante topografar? Porque diferentes áreas são acometidas por doenças diferentes. Eu acho que assim, uma das coisas que mais intimida na neurologia, quando a gente está começando, é essa questão de conseguir fazer diagnósticos topográficos muito, muito, muito precisos. Então, isso é uma lesão do giro angular, isso é uma lesão do mesencéfalo posterior, isso é uma lesão do ramo interósseo posterior do nervo radial. Isso intimida, porque isso faz a gente ter uma ideia de que são infinitas topografias diferentes e que a gente nunca vai conseguir dominar isso, tá? E por mais que essas topografias muito específicas elas sejam importantes, para a maioria dos casos elas não necessariamente são. É, Então, eu acho que o grande método de aprender isso é aprender primeiro quais são as grandes topografias, ou seja, as principais áreas anatômicas que são acometidas por doenças em comum, né? E depois, dentro de cada uma, você ir destrinchando e ir aprendendo as subtopografias ali dentro. Existe importância, sim, de você saber essas topografias específicas, mas para a maioria das pessoas, você consegue resolver a maior parte dos problemas neurológicos sem necessariamente precisar topografar tão bem assim, tá? Então, assim, eu separei 10 grandes topografias, 5 do sistema nervoso central, 5 do sistema nervoso periférico, que eu queria discutir com vocês hoje, que eu acho que se vocês... que eu acho que são as topografias mínimas que a gente tem que saber. Mas é aquele negócio, com essas topografias mínimas a gente resolve a maior parte dos problemas, tá? É, e eu acho que a partir daí, esse é o bloco inicial para depois, quem quiser se aprofundar mais no conhecimento e na capacidade de topografia, ir destrinchando dentro de cada uma dessas localizações. Tá? Então, quais são as principais topografias? Ou seja, quais são as principais áreas do sistema nervoso que eu tenho que conseguir falar, essa doença deve estar ali, para eu conseguir determinar um diagnóstico diferencial específico? Ou seja, de uma topografia para outra, muda o grupo de doenças que vai afetar elas. Então, começando de cima para baixo, a gente tem os hemisférios cerebrais, depois a gente tem os núcleos da base, que são aquelas ilhas de substância cinzenta dentro dos hemisférios. A gente tem o tronco encefálico, o cerebelo, tudo isso que a gente falou na aula de neuroanatomia. As meninges, tá, que são os revestimentos ali do sistema nervoso central. Aí depois, descendo, saindo agora do crânio, né? Então, deixando o encéfalo para trás, a gente tem a medula, né? E isso é o nosso sistema nervoso central. Indo para o sistema nervoso periférico, ele começa com o quê? As raízes nervosas. As raízes que vão inervar membros, né, os membros superiores e os membros inferiores, elas se organizam em plexos, tá? E, eventualmente, você tem a última porção ali é, do corpo do neurônio, que são os nervos periféricos. Além disso, a gente tem outras áreas que vão fazer parte do sistema nervoso, que é justamente a parte mais da base, mais básica da unidade motora ali. Então, a gente tem a junção neuromuscular, que é basicamente a fenda sináptica entre o neurônio motor, o último neurônio motor e o músculo, né, onde ele libera os neurotransmissores para a contração muscular, e a gente tem, por último, o músculo. Essas duas últimas topografias só fazem parte, obviamente, das vias motoras. Tá? Então, sabendo topografar nessas 10 grandes áreas da neurologia, a gente consegue resolver a maior parte dos diagnósticos. Então, como isso é uma aula para graduação, eu acho que esses são os principais diagnósticos que o clínico, o médico generalista tem que saber. Tá? Se fosse uma coisa mais para neurologista e tal, daria para acrescentar tálamo, hipotálamo, ventrículos, algumas outras topografias. Mas eu acho que, por enquanto, para começar, essas são as mais essenciais. Tá bom? E lembrar que dentro de cada uma você tem subtopografias também. É assim que a gente vai expandindo. E como a gente vai estudando doenças. Então vamos lá, vamos começar de cima para baixo e vamos discutir quais são os principais achados que vão fazer a gente pensar em cada uma dessas topografias, né? Então, começando lá de cima, os hemisférios cerebrais, né? O que são os hemisférios cerebrais? É essa grande massa, né, de neurônios, né, que por fora se organizam em todos esses giros e sulcos, né, e na parte mais externa dele é composta de corpos de neurônios e por dentro prolongamentos, os axônios, né, é, que vão formar a substância branca e a substância cinzenta. E aqui é a nossa primeira área, é a nossa área mais nobre do sistema nervoso. Como a gente viu, o sistema nervoso tem 3 grandes funções, né, que a gente falou naquela outra aula.
tem funções de interação com o meio ambiente, então funções que envolvem ação, tem funções de percepção, que é você perceber o meio ambiente, e tem funções de integração. Então, por que a gente precisa tanto disso? Então, primeiro, a gente precisa ter todas as nossas percepções para a gente fabricar a nossa realidade. Então, o que esse cérebro faz? Ele é a via final de tudo que a gente percebe. Então, todas as nossas percepções que vêm pelos nossos o quê? Modalidades sensitivas. Então, eu tenho percepções táteis, eu tenho percepções visuais, eu tenho percepções auditivas, eu tenho percepções olfativas. Todas essas percepções vão eventualmente para o córtex, para eu poder fazer o quê? A partir de todas essas percepções, eu moldar a minha realidade. Onde é que eu estou? Qual é a característica desse ambiente que eu estou? Quais são as possibilidades desse ambiente que eu estou? Então, nosso cérebro fabrica a realidade a partir disso, né? Se as percepções não forem boas, ele pode inclusive fabricar uma realidade que é falsa. Por exemplo, a gente tem várias ilusões de ótica, né? Então, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. E a gente também precisa interagir com o meio ambiente. Então, a partir dessa realidade que a gente criou, como é que eu posso interagir? E quais são os objetivos das nossas ações? É preservar a espécie, é não morrer, é conseguir alimentos, é conseguir reprodução, todas essas coisas. Então, a gente está sempre modulando as nossas percepções com as nossas ações. E a gente tem que integrar isso tudo, né? Então, sempre que eu vejo, por exemplo, boto um prato de comida na minha frente, eu vou ver, ok, isso aqui parece ser uma comida. Eu vejo um prato, eu vejo alguma coisa dentro, as minhas percepções me falam, isso deve ser alguma comida. E aí, o que acontece? Isso vai pelas minhas áreas visuais, pelas minhas áreas olfativas, se eu estiver sentindo o cheiro da comida, e a partir dali, isso vai se integrar, né, com outras áreas. Então, essa função não só da percepção da ação, mas a integração de tudo é muito importante. Porque o que acontece? Então, eu olho, sei lá, tá um cogumelo na minha frente, eu vejo aquilo e eu lembro tudo que eu conheço sobre cogumelos. Então, alguns cogumelos são comestíveis, outros cogumelos são venenosos. Então, eu penso, talvez esse cogumelo seja venenoso, não sei o que pode ser. Ou então eu vejo um pudim na minha frente e eu penso, ok, o pudim eu sei que eu posso comer. Esse é o cheiro do pudim, isso é a forma que se parece o pudim. E aí eu vou ter a minha ação. Então, depois dessa integração da minha percepção visual com a minha memória e com o meu conhecimento, né, a minha semântica da comida, eu posso integrar a minha ação. E aí eles vão fazer o quê? O meu planejamento motor e meus atos motores para comer aquele pudim. E até isso é muito importante. Por quê? Eu preciso saber a realidade que eu tenho para programar a minha ação. Eu não vou comer pudim da mesma forma que eu vou comer uma carne. Eu vou querer, se eu for comer uma carne, eu vou querer pegar um garfo e uma faca. O pudim eu vou querer pegar uma colher. Eu vou fazer um movimento totalmente diferente para comer o pudim do que eu faço para cortar uma carne. Eu sei que o pudim é mole. Eu posso comer ele assim. A carne não, é dura. Eu vou ter que fazer um movimento mais forte. Enfim. Então a gente está sempre modulando as nossas ações a partir da nossa percepção do que é a realidade. E isso tudo, todos esses processos de nível superior, acontecem aqui nos hemisférios cerebrais. Tá? Então, só assim a gente já tem uma ideia muito boa. Então, a mente toda é formada por isso. Funciona assim, dessa forma, né? Desculpa. E a mente, ela é dividida a partir das funções que ela tem. Então, a mente, ela pode ter as suas funções, ação, percepção e integração, quebrada em diversas funções que a gente dá nomes específicos, né? Então, as funções mais instrumentais a gente chama de cognição. E as funções que são mais comportamentais e mais um pano de fundo emocional, afetivo, a gente chama mais de psíquicas, tá? Quando a gente fala de cognição, a gente fala de que funções mentais? A gente fala de linguagem, memória, praxis. A praxis é justamente o ato motor aprendido. Então, eu sei abotoar um botão porque eu já fiz isso, então eu preciso da memória do que é isso, eu preciso ter a noção de qual é o formato do meu botão, qual é a consistência desse botão, como é que é esse tipo de blusa. Eu tenho que saber quais botões eu vou abotoar primeiro. Eu não começo abotoando do meio, porque eu posso estar abotoando na casa errada. Então, a praxis é um pouco o nosso planejamento motor baseado em conhecimentos prévios. São atos motores aprendidos, né? A gnose é o nosso reconhecimento. Então, não é só você perceber uma coisa, é você perceber e aquela percepção se ligar com uma experiência prévia. Então, a gnose depende da memória, assim como a praxis também depende da memória, né? A memória é justamente essa capacidade que a nossa mente tem de montar respostas diferentes a partir de experiências prévias, né? Então, se já tem uma experiência com aquilo, você consegue modular um pouco as suas respostas. Isso gera o nosso conhecimento. Então, é tudo isso.
áreas de percepção, áreas de ação, a linguagem mesmo. Tem a percepção da linguagem, que é a gente ouvir alguma coisa, a gente ler alguma coisa escrita, a gente entender uma comunicação não verbal com a gente. E a área de ação, a gente tem a linguagem de ação, a gente se comunica com os outros, né? A praxis é uma função cognitiva de ação, a gnose é uma função cognitiva de percepção. E a gente tem também funções executivas, que são basicamente a nossa capacidade de raciocínio, de julgamento, que são muito importantes para a gente. A gente somos um dos seres mais avançados em relação a isso. A gente consegue pensar em várias possibilidades de ação possíveis ao mesmo tempo. E a gente escolhe a que parece ser melhor. Então, eu consigo pensar em vários avatares meus fazendo coisas diferentes e você mata os avatares que talvez não saíram tão bem e você escolhe o melhor para você. E é assim que a gente vai tomando decisões. Então, isso é extremamente importante. Isso preserva muito a nossa espécie. Então, todas essas funções da mente, quando elas são afetadas, isso geralmente está nos hemisférios, porque é ali que acontece todo esse processamento. Então, quando a gente vê alterações de linguagem, alterações de memória, alterações de atos motores aprendidos, sem que o paciente tenha uma fraqueza óbvia, alterações de reconhecimento de modalidades sensitivas, alterações de julgamento, é, alterações psíquicas, tudo isso localiza para os hemisférios cerebrais. Não tem nenhuma outra área do sistema nervoso que vá afetar isso tudo. Porque o resto todo do sistema nervoso subserve, basicamente, modalidades primárias para os hemisférios poderem fazer essas funções de ordem superior. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um paciente que tem um distúrbio de linguagem. Fala, como é que você veio para cá hoje? Você pode falar mais comigo? Ônibus, ônibus, acabou. Tá, entendi. E o que você fez ontem? Arroz, feijão, carne, luzes. Tá. Você... Então, isso é um grande exemplo de um paciente com o quê? Um distúrbio de linguagem, um distúrbio na parte de ação da linguagem, o que a gente chama de uma afasia. Né? Distúrbios da linguagem são chamados de afasia, e a afasia a gente pode dividir basicamente em 3 tipos. As afasias podem ser sensitivas, que é da parte da percepção da linguagem, que é você não entender o que é falado com você. As afasias podem ser motoras, que a gente chama, que é da parte da ação da linguagem, que é você ter dificuldade de expressar a linguagem, e geralmente os pacientes compreendem bem. Ou então elas podem ser de comunicação, que o paciente consegue entender e consegue se expressar, mas ele tem muita dificuldade de repetir. Esse paciente ele é um claro exemplo de uma afasia motora, uma afasia de Broca, que a gente chama, porque foi quem descreveu isso. Então, esse paciente, você vê que ele entende o que eu estou falando com ele. Pergunta, o que você fez hoje? Como é que você chegou aqui? Só que ele tem muita dificuldade de se expressar. Você vê que ele tem uma fala esforçosa, ele precisa de esforço para falar aquilo, e ele tem uma fala que a gente chama de fala telegráfica, que é, quando a gente tem muita dificuldade de falar, a gente tenta reduzir as nossas frases o máximo possível, para elas continuarem sendo inteligíveis. E qual é o mínimo coisa que você precisa falar, geralmente, para você ser entendido? Principalmente os substantivos. Então, você fica com uma fala telegráfica. Você fala café, ônibus, hospital. Ao invés de, hoje eu acordei, tomei um café da manhã, peguei um ônibus e cheguei aqui no hospital por volta de meio-dia. Não, você tenta reduzir o máximo possível, porque faz tanto esforço para você conseguir falar que você tem que reduzir as palavras. Isso em nível gravíssimo, às vezes pode fazer o paciente ficar, às vezes, monossilábico, o paciente não conseguir falar nada além de uma única palavra, ou então, às vezes, até mudo. Tá? Mas, a maioria das vezes, o paciente fica com um grau mais parcial, que é exatamente isso que ele tem, ele fica com uma fala telegráfica. Então, isso é claro distúrbio que está nos hemisférios cerebrais, esses mais especificamente no lobo frontal esquerdo, que é onde fica a nossa área motora da linguagem. Outra coisa que pode acontecer é isso aqui. Então, eu dei um pente para o paciente, pedi para ele mostrar como é que penteia o cabelo. Ele começou a pentear assim. O pente está de cabeça para baixo, tá? Então, ele perdeu aquela capacidade de integração. Ele olhou para o pente, ele entendeu que o pente era para pentear, então ele não tinha uma agnosia, né? Ele sabia reconhecer que aquilo era um pente. Ele ainda tinha alguma coisa ali na memória dele que falava para ele, isso é um pente, a gente usa para pentear o cabelo, a gente usa na cabeça e tal, mas alguma coisa no programa motor dele estava errado.
que ele pegou o pente de cabeça para baixo. Não é assim que se penteia o cabelo. Então, ele está usando o instrumento de forma errada. Isso acontece com várias coisas. Às vezes, você dá uma tesoura para o paciente pega pela parte da navalha da tesoura e não sabe cortar o papel. Então, ele está fazendo a mesma coisa aqui. Então, isso é uma apraxia. Isso já é um distúrbio da ação motora. As dimensões psíquicas todas alteradas geralmente vêm de distúrbios hemisféricos. Então, o paciente com distúrbios do humor, uma depressão, uma alteração de comportamento, que pode acontecer com várias lesões hemisféricas, paciente com perda do juízo de realidade, ou que começa a ter delírios, o paciente de transtornos de personalidade, tudo isso das dimensões psíquicas também tem sede nos hemisférios, então alterações dela localizam para cá também. O paciente pode ter uma síndrome do primeiro neurônio motor, né, que a gente viu o quê? As vias de ação, elas começam lá em cima. E a nossa principal via de ação voluntária é o quê? A via motora voluntária. O primeiro neurônio dela, onde ela começa, é aqui no córtex motor primário, no giro pré-central do lobo frontal, né? Então, a gente tem os corpos de neurônios aqui desse giro se organizando de forma somatotópica, né? Ou seja, cada parte ela subserve uma área motora. Geralmente aqui nas regiões mais laterais a gente tem face, língua e mão, e nas regiões mais mediais as pernas. E aí esses neurônios descem aqui pelos hemisférios, vão no tronco encefálico, no finalzinho do tronco encefálico eles cruzam para ir até a medula. Na medula eles vão fazer sinapse com o segundo neurônio motor, tá, da via motora voluntária, que caminha pelas raízes, plexos, nervos, até chegar àquelas áreas que eu já mostrei, junção neuromuscular e músculo, né? Então, a gente pode ter aquilo que a gente falou que é uma síndrome do primeiro neurônio motor em lesões hemisféricas também, né? Assim como a gente pode ter em lesões do tronco e lesões da medula. E aí, quais são os sinais e sintomas das síndromes do primeiro neurônio motor nas lesões hemisféricas? Então, é aquilo, a gente tem fraqueza de distribuição piramidal, né, que afeta principalmente a musculatura antigravitacional, então os extensores do membro superior e os flexores dos membros inferiores, esses são seus músculos mais fracos, tanto que o paciente fica naquela postura de Wernicke-Mann, com o braço fletido e a perna esticada, né, todo mundo já viu a postura piramidal. Junto disso, da fraqueza, ele tende a ter o quê? Hiperreflexia e uma hipertonia do tipo espástica. Então, esses são os grandes achados do síndrome do primeiro neurônio motor. Quando ela afeta a perna, a gente tende a ter o sinal de Babinski também, tá? Então, esse conjunto de achados fala que você tem uma lesão no primeiro neurônio motor. Aí você vai sempre pensar, isso pode ser hemisférios, tronco ou bulbo. Ou tronco ou medula, desculpa. E aí, o que vai falar a favor de ser hemisférios? Primeiro que nos hemisférios, como a gente mostrou aqui, tem o homúnculo, as vias estão mais separadas, você pode ter déficits desproporcionais. Você tem uma síndrome do primeiro neurônio motor que afeta mais braço e face, se ela pegar mais lateral, ou mais perna, se ela pegar mais medial. Ou então você vai ver pelos outros sinais associados. Se o paciente tem uma afasia e uma síndrome de primeiro neurônio motor, deve ser um problema hemisférico, né? Se o paciente tem uma agnosia, uma apraxia e uma síndrome de primeiro neurônio motor, deve ser um problema hemisférico, tá? Então a gente já começa a sublocalizar a síndrome do primeiro neurônio motor assim. Outra coisa que a gente pode ter, lesões hemisféricas, são síndromes sensitivas corticais. É a mesma coisa que a gente falou quando a gente estava falando das grandes vias. A sensibilidade, geralmente a sensibilidade elementar, a gente já sente alguma coisa a nível talâmico, né? Que é logo ali aquela estrutura em cima do tronco encefálico. E aí, quando a gente tem lesões hemisféricas, a gente pode preservar a sensibilidade. Às vezes a gente perde a sensibilidade mesmo, quando a gente tem lesão das áreas sensitivas, né? Principalmente ali o giro pós-central. Mas, às vezes a gente preserva, porque o tálamo ainda está funcionando. Só que o que a gente pode perder? Quais são as grandes características das síndromes sensitivas lá dos hemisférios? A gente perdeu o reconhecimento das coisas, então a gente tem uma agnosia, tá? E a gente pode detectar isso através de várias coisas, que é, eu boto alguma coisa na mão do paciente, boto, sei lá, uma caneta na mão do paciente, ele de olhos fechados, e peço para ele falar o que é. E aí ele sente aquilo ali, e não reconhece o que é. Aí, de repente, ele bota na outra mão, que ele não tem perda de sensibilidade, não tem nada, e aí ele reconhece, isso é uma caneta, né? Então, isso é uma perda sensitiva cortical. Ele consegue sentir a caneta, né? Mas ele não consegue reconhecer o que é aquilo. Isso pode acontecer em qualquer modalidade sensitiva. Pode ser uma agnosia visual, isso acontece mais nas lesões do lobo temporal. Pode ser uma agnosia tátil, que acontece mais nas lesões do lobo parietal. Pode ser uma agnosia auditiva, pode ser uma agnosia olfatória, pode acontecer qualquer modalidade, tá?
Isso tende a ser característico das síndromes sensitivas corticais. Outra coisa que pode acontecer na modalidade tátil e na visual, principalmente, é a extinção, que é, às vezes você tem a preservação da sensibilidade, eu toco de um lado, eu toco do outro, a pessoa sente, mas quando eu toco dos dois lados, o nosso cérebro extingue a sensação do lado das vias que estão acometidas, né? Então, no hemisfério a gente sabe que as vias são cruzadas, né, que a gente viu na última aula. Se eu tenho uma lesão no hemisfério esquerdo e eu faço um estímulo duplo no paciente, às vezes ele extingue o que está do lado direito, tá? Aqui o homúnculo sensitivo ele é um pouco diferente do homúnculo motor, ele tem um lábio maior, e ele tem uma genitália representada, e ele fica logo aqui atrás da área motora primária. Faz sentido essas áreas serem próximas, né? Porque muito da nossa parte motora é regulada pela nossa sensibilidade. Como a gente falou, percepção e ação estão sempre interligados. Você não pega um ovo da mesma forma que você pega uma pedra. Então, o motor tem que ser guiado pelo sensitivo. Distúrbios visuais podem acontecer, né? A gente sabe que as vias visuais, elas passam pelos hemisférios, então elas passam pelos lobos temporais, pelos lobos parietais, e vão terminar nos lobos occipitais, que é onde vai ter a nossa área visual primária. Então, a gente pode ter diversos tipos de perda de campo visual, dependendo de onde estão essas lesões. E depois que essa visão, essa percepção visual é modulada aqui na região occipital, elas têm as vias de interpretação, né, de integração da visão, que as vias de integração para detectar movimento seguem para o lobo parietal e as vias de reconhecimento seguem para o lobo temporal. Então, a gente também pode ter, por exemplo, agnosias visuais, que você pode ver aquilo ali, mas às vezes, em alguns casos de lesão do lobo temporal, você não consegue reconhecer o que é visualmente, mas você consegue reconhecer, às vezes, por outra modalidade sensitiva. Então, a mesma coisa, uma agnosia. E outra coisa que só acontece aqui nos hemisférios são crises epilépticas, tá? Então, crises epiléticas são sinais e sintomas decorrentes de o quê? Hiperativação sincronizada de neurônios. Então, grupos de neurônio, todos os neurônios do hemisfério podem se hiperativar de forma sincronizada. E aí, a gente tem manifestações clínicas que são diferentes do que a gente está acostumado. Porque a gente geralmente está acostumado com lesões que dão o quê? Hipofunção dos neurônios. Então, da fraqueza, da perda da linguagem, da perda de memória, da perda de capacidades motoras. Nesses casos, não. Quando você tem, às vezes, uma lesão, você irrita os neurônios, eles podem se hiperativar. E aí você tem sinais e sintomas de quê? Excesso de atividade neuronal. Então, se isso for na área visual, você pode ter alucinações visuais. Você pode ter várias bolinhas vermelhas andando pelo seu campo visual. Se isso for na sua área motora, você pode ter o quê? Convulsão. Você pode ter fenômenos motores de crises epiléticas. Você pode ter abalos tônicos, abalos clônicos, abalos mioclônicos. E se isso for em algumas outras áreas, algumas áreas psíquicas, você também pode ter sinais e sintomas psíquicos. Tem gente que tem epilepsia e dá muita vontade de rir, chamada de epilepsia gelástica. Tem gente que tem epilepsia e do nada desenvolve sentimentos de que ele já passou por aquilo ali, ele já esteve ali, aqueles sentimentos de déjà vu, né? Principalmente nas epilepsias do lobo temporal. Então, você pode ter sinais de hiperativação das áreas também nas lesões hemisféricas. Então, um conjunto disso aqui tudo aponta para a gente para hemisférios. Essa é a área mais complexa. Geralmente, se a gente entende isso aqui, a gente vai descendo, as coisas vão ficando bem mais simples, né? Os hemisférios é que são as áreas que têm essa parte de integração, essa parte de mente, essa parte de tudo. Enfim, a gente podia ficar a aula inteira só falando disso, mas aqui só estou passando rápido. Beleza, vamos descer um pouquinho. Então, se a gente entra aqui nos hemisférios, eles não têm só substância branca lá dentro. Existem umas ilhas de substância cinzenta, de corpos de neurônios mergulhados neles também. São chamados núcleos da base, tá? Então, os núcleos da base são exatamente isso. São núcleos, ou seja, são corpos de neurônio que ficam na base dos hemisférios. Qual é a grande função deles, né? A grande função dos núcleos da base, a que a gente mais entende, pelo menos, é função motora. Então, eles ajudam os nossos atos motores. Basicamente, o que eles fazem? Eles fazem os atos motores que a gente precisa fazer de forma repetida poderem ser realizados com menor esforço consciente. Tá? Vou dar um exemplo. Então, o que geralmente a gente precisa de muito esforço consciente para fazer?
coisas que a gente não faz muito. Então, não sei se vocês já aprenderam a dirigir, mas a primeira vez que você dirige, você fica muito concentrado em tudo, porque você tem que fazer vários atos motores ao mesmo tempo que você não está acostumado a fazer, e você tem que mexer na embreagem, mexer na marcha, olhar para os retrovisores, mexer no volante. E isso tudo acaba sendo demais, tanto que se você dirige 20 minutos, você sai morto nas primeiras aulas. Por quê? Você está usando muito a sua via piramidal, a nossa via motora voluntária, né? A gente está usando muito aquela via motora voluntária que a gente viu. E essa via é uma via que tem alta demanda energética. É a nossa via consciente, né? A voluntária, consciente. E aí o que a gente faz? Depois que a gente começa a fazer muito esses atos motores, os núcleos da base eles começam a detectar isso. Eles começam a ver, nossa, a gente precisa ajudar a via motora voluntária. A gente tem que pegar esse movimento e extrapiramidalizar. A gente tem que tirar um pouco da via piramidal. A gente tem que usar vias motoras que vão subservir a via piramidal. Para o quê? Para ele poder fazer isso de forma mais fácil. E conforme você vai aprendendo e fazendo, os núcleos da base vão assumindo esses movimentos. Eles não viram movimentos que são involuntários, mas eles viram movimentos que você precisa fazer menos esforço consciente para fazer eles, né? Então, quando eu entro no carro e eu sento no carro, agora, depois de já ter dirigido várias e várias vezes, eu consigo fazer tudo aquilo ali e ainda me concentrar em outras coisas. Conversar com a pessoa do lado, concentrar no caminho e não concentrar necessariamente no ato motor que eu preciso fazer para dirigir. Então, eles ajudam a gente a facilitar certos movimentos para a gente poder se concentrar em coisas mais complexas e mais abstratas, tá? E eles funcionam como? Então, é como se dentro deles, eles tivessem vários programas motores. E aí, o que eles querem fazer a todo momento? Eles querem facilitar os programas motores que vão me ajudar e inibir os programas motores que talvez não sejam adequados para aquele momento. Então, por exemplo, tem um programa motor de tocar um instrumento musical, tem um programa motor de dirigir um carro, tem programas motores de praticar um esporte, tem programas motores de mexer no computador. Quando eu entro no carro, eu quero facilitar os de dirigir um carro e eu quero dificultar, inibir os outros, senão eu vou ter intrusão de movimentos num momento inadequado. Eu não quero isso, tá? Então a gente tem sempre vias diretas e vias indiretas funcionando. O que é isso? A gente chama de via direta uma via que facilita o movimento para algumas modalidades e via indireta uma que inibe o movimento. Então tá sempre assim. Entrei no carro, vou facilitar os meus movimentos de direção, vou inibir meus movimentos de praticar esporte, de tocar violão e qualquer outra coisa. Saí, vou facilitar outros movimentos. Então, eles estão sempre funcionando assim. Inibição, desinibição, facilitação, inibição. E aí, quando a gente tem lesões deles, a gente tem o quê? Intrusão ou intrusão quando você... Quando a gente tem algumas lesões, a gente pode ter o quê? Tanto um prejuízo da via indireta quanto um prejuízo da via direta. Então, se eu tenho prejuízo da minha via indireta e eu facilito demais o movimento, a minha via direta fica muito exacerbada, o que acontece? Começam a intruir movimentos que não eram para ser intruídos ali. Então, a gente começa a ter o quê? Distúrbios do movimento. A gente chama isso de hipercinesia. Cinésia é movimento e hiper é movimento em excesso, né? E se a gente tem lesões que levam ao muito aumento da via indireta, da inibição de movimentos, a gente não consegue nem ativar os movimentos que a gente gostaria de ativar. E aí a gente começa a ter hipocinesias. Então a gente chama isso de quê? Síndromes extrapiramidais, né? Porque aquilo que eu falei, eles extrapiramidalizam os movimentos. Hiper ou hipocinéticas. Tá? Então é isso que a gente geralmente começa a ver. Ou excesso de movimento, ou diminuição de movimento. Então esses pacientes eles não têm fraqueza. Então não é um problema da via motora voluntária. Eles não vão ter fraqueza na hora de você examinar. Eles vão ter ou dificuldade de realizar movimentos, eles ficam com movimentos lentos e de baixa amplitude, ou eles vão ter excesso de movimentos, vão começar a ter movimentos involuntários. E muitas vezes eles podem ter uma combinação de ambos, porque a gente tem várias dessas vias funcionando ao mesmo tempo. E algumas lesões podem facilitar alguns movimentos e inibir outros. Tá? Isso é o que a gente chama o nome de distúrbios do movimento. Então esse, por exemplo, é o exemplo de um paciente que ele tem uma síndrome extrapiramidal hipercinética. Tá? Ele tem vários movimentos se intruindo nos movimentos normais dele. Então ele tem esse movimento
de rotação da coluna, de flexão da coluna, de extensão do pescoço. E isso tudo dificulta a marcha dele. Tá? Isso é uma síndrome extrapiramidal hipercinética. E a gente pode subdividir isso ainda em vários tipos de movimento. Tremor, que é um movimento oscilatório, geralmente rítmico. Pode ser coreia, que é um movimento fluido, mais proximal dos membros, que parece uma dança. Pode ser distonia, que é o caso desse paciente, que geralmente é um movimento de torção, que leva a posturas anormais. Mas, por enquanto, eu acho que é bom saber hipercinesias e hipocinesias. E a gente pode ter também... desculpe, a gente pode ter também... combinações. Então, esse paciente, ele tem bradicinesia, você vê que os movimentos dele são mais lentos e a amplitude dele vai diminuindo. Então, ele tem hipocinesia. Ele, ao mesmo tempo, tem um tremor aqui no membro superior esquerdo. Tem uma hipercinesia, tem um distúrbio misto, tá? Ele também tem uma distonia no pescoço. O pescoço dele é em torcicolo. Então, isso é um distúrbio misto. Ele tem bradicinesia, ele tem tremor, que é hipercinético, e ele tem uma distonia, que é hipercinético. Descendo, a gente vai para o tronco encefálico. Tá? No tronco encefálico, o que a gente tem basicamente? A gente tem vias longas passando, então as vias sensitivas que estão indo em direção aos hemisférios, que elas vão terminar lá, estão subindo pelo tronco, né? Elas vieram dos nervos periféricos da medula, passam pelo tronco até chegar aos hemisférios. E a gente tem vias longas que estão descendo. As vias de ação dos hemisférios estão descendo, e as vias de percepção, que estão vindo da periferia, estão subindo. Né? Então a gente pode ter lesões de vias longas no tronco. Eu posso ter síndrome piramidal, eu posso ter síndromes sensitivas. E qual é a grande característica do tronco? É no tronco que a gente começa a nascer o quê? Os nossos nervos, né? E no tronco nascem os nervos o quê? O tronco é a estrutura que está dentro do crânio. Então nascem os nervos cranianos. Então, é no tronco que a gente vai ter o segundo neurônio motor das vias motoras para a face. E é no tronco que a gente vai ter os nervos que estão entrando, levando as percepções da cabeça. Então, quando a gente tem uma combinação de achados de uma lesão de via longa com acometimento de nervo craniano, isso é muito importante. Isso localiza no tronco. E aí tem uma característica muito interessante, que é a via motora, a gente vê que ela nasce nesse hemisfério aqui, e ela desce o tronco todo do mesmo lado, e no finalzinho do bulbo, ou seja, a parte mais inferior do tronco, o tronco é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, a parte mais inferior do bulbo é que essas fibras cruzam para o outro lado. Então a gente sabe que o nosso hemisfério esquerdo controla a motricidade voluntária do nosso corpo, do lado direito do corpo. Mas se a gente tem uma lesão no tronco, essas fibras ainda não cruzaram, certo? Então se eu tenho uma lesão no tronco esquerdo, é igual ao do hemisfério esquerdo. Eu vou ter uma perda motora do lado direito do corpo. Só que a grande coisa é, a maioria dos nervos cranianos, eles não cruzam, né? Exceto o troclear, que ele cruza ali dentro do tronco, mas ele é tão posterior que ele nem está envolvido na maioria dessas síndromes. Então, geralmente, o que a gente vê? A gente vê uma perda motora ou uma perda sensitiva, porque a via da sensibilidade de dor e temperatura ela já cruzou lá embaixo, então quando ela sobe no tronco ela já está contralateral. Então, lesões no tronco dão tanto uma manifestação de primeiro neurônio motor contralateral, quanto uma manifestação de sensibilidade superficial contralateral, junto com o quê? Um nervo craniano ipsilateral, porque ele não cruza. O que a gente chama de síndrome alterna. E síndrome alterna é uma coisa altamente sugestiva de uma lesão de tronco encefálico. Tá? Então, isso que vai localizar a gente para o tronco encefálico vai ser a presença de uma síndrome alterna. Esse paciente vai ter um acometimento de nervo craniano, então, uma coisa que não acontece em nenhuma outra topografia do sistema nervoso. E como é que a gente vai saber que não é um nervo craniano que está sendo acometido por um problema periférico? A gente sabe porque tem as vias longas associadas. Então, a síndrome alterna precisa da via longa com o nervo craniano. Tá? E aí a gente localiza aonde no tronco por qual nervo craniano está cometido. Geralmente no mesencéfalo tem o terceiro e quarto. Na ponte a gente tem o quinto, sexto, sétimo e o oitavo, né? O oitavo fica bem na transição. E no bulbo a gente tem do nono ao 12º. Então aqui um exemplo de uma síndrome alterna. Tá? A gente vê de cara logo que ela tem uma ptose aqui do lado direito, né? Ela mexe bem o braço direito dela. E o braço esquerdo dela está fraco. E é uma fraqueza que
tem reflexo aumentado junto, uma fraqueza do tipo primeiro neurônio. Aí ele vai aqui, abre o olho dela e vê que, olha só, tem um estrabismo divergente aqui no olho direito, compatível com uma lesão de nervo óculo-motor. Então, isso é uma síndrome alterna. Aqui, basicamente, o mesmo exemplo. Eu tenho uma lesão aqui do óculo-motor à esquerda, ela tem uma anisocoria, tem um estrabismo divergente e tem uma perda motora, primeiro neurônio motor, à direita. Seguindo, cerebelo. O cerebelo, ele é a estrutura que fica bem aqui na fossa posterior do nosso crânio, né? Fica logo embaixo dos hemisférios. O nome dele literalmente significa cérebro pequeno. Ele tem uma confecção bem parecida com a dos hemisférios cerebrais. Ele tem esses sulcos, ele tem essas folias cerebelares, só que ele é menor, né? E ele está envolvido, assim, a gente sabe que ele está envolvido com várias coisas, mas o que a gente mais entende são as funções motoras do cerebelo, tá? As funções motoras do cerebelo, ele funciona o quê? Na coordenação motora. Ele funciona basicamente corrigindo movimentos enquanto a gente está fazendo eles. Então, por exemplo, se eu começo a fazer um movimento, o tempo todo as minhas percepções de onde meu membro está no espaço, que isso vem através das minhas vias sensitivas, estão indo não só para os meus hemisférios, mas para o meu cerebelo também. Para o meu cerebelo poder fazer o quê? Esse movimento ser o mais suave, fluido e preciso possível. Se eu tenho uma lesão do meu cerebelo, eu não vou ter fraqueza. Eu não vou ter incapacidade de fazer o movimento. Só que o meu movimento ele vira muito menos preciso, ele fica descoordenado, né? A gente chama táxis a coordenação, então a gente chama de ataxia, geralmente as manifestações de doença cerebelar. Então, ao invés de eu fazer esse movimento extremamente preciso, eu vou fazer ele de forma totalmente imprecisa, tá? Então ele pode dar o quê? Um tremor de ação, que é uma oscilação do membro que está se mexendo para fazer o movimento. Ele dá dismetria, que é uma perda da métrica do movimento, que é a métrica que a gente chama é acertar exatamente o movimento, o alvo. Isso, a gente pode passar do alvo ou não chegar direito no alvo. A gente pode ver isso em qualquer movimento. A gente pode ter dismetria dos olhos, os olhos passarem do alvo. Pode ter dismetria dos membros, os membros passarem do alvo. E é assim que a gente vai ver, geralmente, as lesões cerebelares. Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar. Então, vamos pensar nele basicamente como um freio, né? Ele evita a gente de fazer movimentos que são grosseiros em excesso. Então, aqui, olha só um exemplo de uma paciente com uma ataxia cerebelar. Que ela tem esse tremor de ação e ela tem uma métrica muito ruim. Você vê que ela erra bastante o nariz dela e ela tem muita dificuldade de acertar a ponta do dedo do examinador. Ela também tem um tremor cefálico, tá? O cerebelo também contribui muito para o nosso equilíbrio. E quando a gente fica desequilibrado, o que a gente faz? A gente tem que diminuir o nosso centro gravitacional. Então ela abre a base dela. Para quê? Para ela conseguir se equilibrar melhor. E os passos são irregulares. Você dá alguns passos curtos, outros passos largos. Você não tem uma marcha que é muito confiável. Você não tem uma marcha estável. Então ele fica com uma marcha instável, precisa abrir a perna e no caso dessa paciente ela está precisando de auxílio para se equilibrar. Então o cerebelo também atua muito no equilíbrio, tá? Geralmente as regiões mais axiais do cerebelo coordenam mais o nosso equilíbrio axial, então principalmente a nossa capacidade de marcha, e as regiões mais laterais dos hemisférios cerebelares têm mais função com os movimentos apendiculares. Então a gente pode ter uma síndrome que a gente chama de pancerebelar, que é que pega tudo isso, como a dessa paciente, ou uma síndrome que é só de linha média cerebelar ou só de hemisférios cerebelares. Seguindo aqui, revestindo o nosso sistema nervoso central, a gente tem algumas camadas protetoras, que são as meninges, né? As meninges têm principalmente função de proteção mecânica dos nossos conteúdos do crânio, né? Do nosso encéfalo. Ela se divide em três. A dura mater, que é a mais colada ao osso, né? A aracnoide, que é logo abaixo da dura mater e tem vários desses prolongamentozinhos, que a gente chama de granulações da aracnoide. É por ela onde passam muitas veias também, e é por ela onde fica banhado, onde fica circulando o nosso líquor, que é um ultrafiltrado do plasma, que ajuda o cérebro ficar suspenso no nosso crânio. O nosso cérebro não fica caído, colado no crânio, ele fica boiando no líquor. Isso protege mecanicamente o cérebro,
tá? E a gente tem mais perto aqui do parênquima encefálico a pia mater. Essas meninges, elas podem ser acometidas também por doenças. Gosto muito delas, são doenças neoplásicas, doenças infecciosas e doenças inflamatórias. E aí, o que acontece? Essas meninges, diferente do parênquima do nosso cérebro, elas são altamente inervadas. Então, elas sentem dor. Quando elas estão inflamadas, a gente tem muita dor. Então, a grande manifestação é cefaleia, tá? Além disso, essas meninges, elas são o quê? Elas são maleáveis. Por quê? A gente está o tempo todo mexendo a nossa cabeça. Quando eu faço assim, assim, mas eu estou sempre mexendo as minhas meninges. E tudo que está inflamado não gosta de ser estirado. Então, quando a gente tem meningite, seja ela qual for a causa, se for infecciosa, se for inflamatória, não infecciosa ou carcinomatosa, a gente pode ter rigidez de nuca. Por quê? Eu não vou querer mexer nas minhas meninges, porque isso vai me gerar desconforto, vai me gerar dor. Então, eu fico com a minha nuca parada e eu tento contrair os meus músculos o máximo para evitar que eu mexa a minha nuca. É o que a gente chama de rigidez de nuca. Quando a gente vai fazer algumas manobras de pegar o pescoço da pessoa e tentar dobrar, fletir, encostar o queixo no peito, a pessoa vai fazer uma restrição a isso. Além disso, entre as meninges, estão passando os nervos cranianos. Os nervos cranianos têm que penetrar pelas meninges para sair do nosso crânio e poder chegar nas estruturas do crânio alvo deles. Então, às vezes, a gente tem acometimentos das meninges que vão pegar nervos cranianos também, porque eles estão passando por ali. Então, a constelação desses sinais e sintomas dão para a gente síndrome de meninges. Então, aqui um exemplo de uma rigidez de nuca. O médico vai, flete a cabeça dele, e ele faz uma restrição lá em cima, e ao mesmo tempo que ele faz, ele flete as pernas. Tá? É uma coisa que a gente chama de sinal de Brudzinski. Ele flete as pernas, por quê? Fletir as pernas dá uma encurtada nas meninges. E aí isso ajuda a aliviar um pouco a dor e o desconforto. Seguindo agora, a gente tem a medula. Medula nada mais é do que uma continuação do tronco encefálico. E aí ela faz o quê? Sai do crânio, né? E segue pela coluna. E aí o equivalente, que seria dos nervos cranianos, né? Vão ser o quê? Os nervos espinhais, que vão para o resto do nosso corpo, para os membros e para o tórax. A grande coisa é, como no crânio as estruturas são muito próximas, eles já saem direto do tronco como nervos. Mas na medula, como as estruturas são longínquas, eles têm que sair e fazer um caminho bem longo até chegar, às vezes, a ponta da mão e tal. Então, eles saem como raízes. Essas raízes vão se organizar em plexos e depois vão virar nervos nos membros superiores e inferiores. E no tórax, eles vão sair como raízes e depois virar nervos longos. Eles têm a parte autonômica até ter plexo, mas a parte motora voluntária não. Tá? Então, vai ser mais ou menos assim. Então, agora não sai diretamente mais nervo ali do que seria. Essa é uma das principais diferenças do tronco para a medula. Sai raízes, né? E a outra principal diferença é que vai servir o quê? Os membros e o tórax. Então, a gente já vê uma coisa muito importante da medula. Então, aqui ó, o tronco, e aí depois, quando começa a coluna, vira tudo medula. Tá? A medula fica protegida aqui pela coluna cervical, torácica e lombar. E aí, aqui a gente está vendo que a gente tem sempre uma raiz anterior, que é de onde saem as vias motoras, porque aqui fica o quê? O segundo neurônio motor, que a gente viu, que o primeiro neurônio motor vem aqui pelo lateral da medula, e quando chega no nível correspondente, por exemplo, o primeiro neurônio motor da mão chegou ali na cervical, ele faz uma sinapse aqui com o segundo neurônio motor, ele sai pela raiz anterior. Se for o da perna, ele vai até lá embaixo, a nível da coluna torácica inferior, e faz a sinapse dele aqui. Então, na medula, a gente tem aqui o corpo do neurônio do segundo neurônio motor. E aí, os axônios do segundo neurônio motor vão logo pela raiz anterior e depois se juntam com a raiz posterior, que é a parte sensitiva, né, que são as fibras sensitivas, estão vindo da periferia dos receptores sensitivos e vindo para cá, e entrando na medula na porção posterior dela. Então, a raiz anterior é motora, tem os axônios do segundo neurônio motor, e a raiz posterior é sensitiva, tá? A grande coisa é, o corpo do neurônio da raiz anterior, ele fica aqui dentro da medula, e o corpo do neurônio da raiz, o corpo do neurônio, segundo neurônio motor, que vai para a raiz anterior, ele fica aqui dentro da medula, e o corpo do neurônio sensitivo, ele fica fora, ele fica aqui na raiz posterior, tá? Por isso que ela tem
esse alargamento fusiforme aqui. É o que a gente chama de gânglio da raiz dorsal, é onde fica o corpo do neurônio sensitivo. Então, quando ele entra aqui e ele vai acender, né, ele não tem corpo do neurônio aqui dentro. Então, eles já podem acender direto, no caso, principalmente das modalidades sensitivas profundas, né, principalmente a propriocepção e a sensibilidade vibratória, ele já acende direto, ou ele vai fazer sinapse com um outro neurônio aqui na porção posterior do cone medular, que é o que a gente chama essa estrutura de substância cinzenta dentro da medula, e aí vai cruzar e vai acender pela região lateral, contralateral, para dor e temperatura, para as sensibilidades superficiais. E aí, para a gente localizar lesões da medula, é mais ou menos a mesma coisa que para o tronco, só que a grande coisa você vai ter vias longas motoras, a via do primeiro neurônio motor acometido, e você vai ter vias longas sensitivas acometidas. Só que a grande coisa vai poupar a face, porque a face vai ser subservida pelo tronco e pelos nervos cranianos. Só que você não tem problema nenhum com isso. A medula, então, ela afeta o que a gente chama em níveis. Então, ela afeta, quando a gente compromete a medula cervical, ela afeta em nível que poupa a cabeça, poupa o crânio, vai pegar os membros superiores e os membros inferiores, ou de um lado só ou dos dois lados. E se você tem lesões da medula mais baixa, você vai ter acometimento só dos membros inferiores. Tá? Então você tem tanto um nível motor, que é o seu nível de fraqueza, o seu nível de hiperreflexia, de manifestações da via do primeiro neurônio motor, que a gente chama de nível porque não pega face, braço e perna. Isso é um acometimento todo, né? Quando tem nível pegou só braço e perna, pegou só perna. A gente vai ter um nível, então, tanto motor quanto sensitivo, né? E o nível sensitivo a gente consegue ver muito bem. A gente vai vendo a sensibilidade dolorosa ali, espetando o paciente. Às vezes ele tem um nível sensitivo que marca exatamente onde é que é a altura da lesão da medula, tá? Então, você vê manifestações motoras e sensitivas em nível, falam muito a favor de medula. Outra coisa que acontece muito com lesões da medula e que tende a não acontecer com lesões do tronco é a questão do controle esfincteriano. A gente não sabe ainda explicar por quê, mas a gente acredita que na medula tem um centro de controle esfincteriano muito importante. E aí, quando a gente tem lesões medulares, é muito mais comum a gente ter o quê? Retenção e incontinência urinária ou retenção e incontinência fecal. Muito mais que com lesões de tronco. Com lesões de tronco, a gente não sabe explicar por quê, mas isso acontece muito pouco. Tá? Então, a combinação de achados de primeiro o segundo neurônio motor. Lembrar que o segundo neurônio motor ele nasce na medula, então você pode ter síndrome de segundo neurônio motor na medula. Que poupa a face, ou seja, que tem distribuição em nível. Distúrbios sensitivos em nível. Disfunção esfincteriana tem que falar a favor de doença da medula. Tá? Seguindo. Agora vamos entrar no sistema nervoso periférico. Então aqui a medula, a gente já falou dela, saem duas raízes. Né? A raiz posterior, que é sensitiva, e a raiz anterior, que é a motora. Agora as coisas vão ficando mais simples. Né? Essa parte da raiz até o nervo periférico, raiz, plexo e nervo, lembrar que isso são só axônios de um mesmo corpo de neurônio. Então isso é como se fosse um cabo de telefone. Ele não tem nenhum caminho ali dentro, ele não faz nenhuma sinapse, ele não faz nenhuma conexão, ele não faz nenhuma integração ali. Então é como se fosse um cabo de telefone, que vai dando ramos conforme ele vai passando. Então uma raiz, ela vai subservir músculos e vai subservir sensibilidade conforme a parte sensitiva eu vou pegando os prolongamentos e conforme a parte motora vai deixando os prolongamentos. Então eu posso ter, as raízes geralmente vão inervar parte motora, tanto de estruturas, músculos proximais quanto distais, porque é daqui que vai sair a inervação de todo o corpo, né? Todo o corpo abaixo da cabeça. Então a raiz vai dando raminhos e raminhos que vão virando nervos e vão inervando tanto as estruturas mais proximais, ou seja, mais perto da coluna, quanto mais distais dos membros. E a sensitiva é a mesma coisa. Você vai pegando os nervos que foram sendo responsáveis pela sensibilidade, tanto distal quanto mais proximais. Então, tudo isso se junta nesses fios. Então, é a mesma coisa que você imaginar que é um cabo de internet. Você tem aqui onde ele tem a origem e até o último que ele vai. Ele passa no caminho entre 3 quartos. Se você tem uma lesão logo no roteador, todos os quartos perdem internet. É a mesma coisa que você pegar a raiz motora e você lesar ela lá em cima. Você vai ter fraqueza proximal e distal. Você pega a raiz sensitiva e corta ela lá em cima. Você vai ter perda sensitiva proximal e distal. Mas se você pega isso aqui no meio do caminho e você corta, você vai ter só problemas distais à lesão. Né?
porque até lá, até a lesão, o neurônio consegue se suprir. Então, isso é a grande coisa para pensar em raiz. Vão ser distúrbios motores, do tipo segundo neurônio motor, porque aqui a gente já sabe que o que sai por aqui é o axônio do segundo neurônio motor. Então, é o quê? É uma fraqueza, geralmente com muita atrofia muscular e reflexos diminuídos e tônus diminuídos. Então, é uma fraqueza arreflexa hipotônica. A gente chama isso de fraqueza flácida, que vai ser o quê? Proximal distal. Então, eu posso ter fraqueza do meu ombro e da minha mão. Isso é uma radiculopatia cervical. Tá? E os distúrbios sensitivos também. Vai ser manifestações sensitivas proximais e distais. E aí, outra coisa importante. A perda sensitiva e as lesões sensitivas periféricas, agora a gente entrou no sistema nervoso periférico, elas dão muito mais comumente dor e parestesias do que as lesões centrais. Vocês viram que até agora eu não falei muito de dor neuropática, parestesias, essas coisas quando eu estou falando de lesões sensitivas. Agora, nas lesões mais periféricas, isso pode acontecer, tá? Isso não é exclusivo, existem causas de dor central, tá? Principalmente lesões do tálamo, mas isso é mais raro, isso não é para agora. Então, quando eu tenho lesões, por exemplo, das raízes posteriores, eu posso ter o quê? Dor proximal distal. Um grande exemplo disso é a dor da hérnia de disco. Então, você tem aqui a coluna, tem os discos, quando eles herniam e comprimem a raiz posterior, o que a gente tem? Uma dor que corre do pescoço até a mão. Uma dor que percorre da lombar até o pé, até debaixo do joelho. Isso é uma dor que irradia proximal distal. Isso localiza para a raiz. Tá? A gente pode ter uma raiz ou outra acometida, ou a gente pode ter várias raízes acometidas, que o paciente vai ter perda sensitiva e perda motora proximal distal, como é o caso de algumas doenças inflamatórias, como a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Então, as raízes nervosas, essa distribuição proximal distal vai ter uma distribuição específica para cada raiz. E é isso que a gente dá o nome dos dermátomos. Dermátomo é o território cutâneo que cada raiz posterior inerva. Então, se eu tenho uma lesão da minha raiz de C5, C6 ou C7, eu vou ter territórios cutâneos diferentes. Então, por exemplo, C7, eu vou ter geralmente uma perda sensitiva ou uma dor que irradia do meu pescoço, até aqui a região do meu dedo médio da minha mão. Já se for uma lesão de C8, eu vou ter aqui na região mais medial do meu antebraço e no meu dedo mínimo da mão. Então, cada raiz tem o seu dermátomo específico. Isso ajuda também a gente a localizar qual é a raiz que está acometida. Tá? Mas, no geral, quando for membro superior, pensar em raízes cervicais. Quando for membros inferiores, pensar em raiz lombro-sacra. Tá? E no tórax, as raízes torácicas. Então, aqui a gente tem sinais e sintomas motores, do tipo segundo neurônio, sinais e sintomas sensitivos na distribuição de dermátomos e uma distribuição que é proximal distal, que é a grande coisa que tem que ligar o radar para a gente pensar em raiz. Beleza? Seguindo, as raízes, quando elas vão para os membros, elas se organizam em plexos, né? Que às vezes elas vão precisar percorrer um longo caminho, elas têm vários acidentes anatômicos que elas têm que vencer. Então, elas vão se juntando e se soltando em formato de trança, tanto que plexo significa trança. Tá? E a gente pode ter lesões nesses plexos. E aqui é uma topografia, às vezes, difícil de você dar no exame clínico. Qual é a grande dica? Geralmente, plexopatias são mais raras do que radiculopatias. E quando você pensa em plexo, geralmente plexo é acometido por processos locais. Né? Então, geralmente, você não vê vários plexos acometidos ao mesmo tempo. Então, se você vê proximal distal no corpo todo do paciente, é muito mais fácil que seja uma polirradiculopatia. O plexo geralmente é o quê? Como se fosse um acometimento de várias raízes, então é proximal e distal, mas tendem a ser predominantemente em um membro. Então, viu? Proximal e distal, perda sensitiva motora, ali, distribuição num membro, pensar em plexo. Tá? A gente tem alguns padrões de plexopatia característicos. Por exemplo, a gente tem isso aqui, que é o padrão de Erbe-Duchenne, tá? Que é uma lesão principalmente do plexo superior, e o paciente fica com fraqueza, como se fosse de várias raízes, principalmente as raízes que fazem esse movimento aqui de beber um copo d'água. Então ele fica tudo o contrário, ele fica com esse braço rodado internamente e essa mão fletida. Tá? Essa paralisia de Erbe-Duchenne, isso acontece com lesões do plexo superior. Muito comum você ver isso em bebê, que sofreu toco-traumatismo durante parto de fórceps, e muito comum também você ver principalmente pessoas que têm acidente automobilístico, então trauma, principalmente do pescoço, quando você faz esse movimento de estiramento assim. Você também tem lesões do plexo inferior, tá? Então, aqui à esquerda eu falei do Erbe-Duchenne, e o plexo inferior dá uma paralisia chamada de Guerini-Klumpke,
que afeta principalmente a mão, a musculatura intrínseca da mão. Você fica com essa mão assim, como está nessa imagem aqui da direita, meu mouse está aparecendo, e uma mão descarnada, uma mão bem atrófica, uma mão com muita fraqueza. Geralmente é mais do plexo inferior, então são lesões mais assim, de tração do braço, tracionando a parte mais inferior do plexo. Você pode ter também lesões do plexo longo-sacro, que você vai ter perda de sensibilidade, atrofia proximal e distal. Ok. Seguindo, nervos periféricos. Agora aqui é a mesma coisa, seguindo o mesmo raciocínio. Você tem aquele cabo, estava nas raízes, está nos plexos, e agora os nervos. Então, se você cortar o cabo no finalzinho, você vai ter o quê? Manifestações motoras, do tipo segundo neurônio motor, manifestações sensitivas, que geralmente tem dor associada, e tem distribuição o quê? Distal. Então, isso é muito importante. Nervos são mais distais, é do antebraço para frente, é do joelho para baixo, geralmente é assim, tá? Falando dos nervos dos membros, tá? E aí, é muito importante a gente determinar que padrão de lesão de nervo periférico tá se manifestando no paciente. A gente tem basicamente 3 grandes padrões de acometimento de nervo periférico. Pode ser uma mononeuropatia, ou seja, tem um nervo periférico acometido. Então, isso acontece, sei lá, em um nervo só em um membro distal ali. Pode ser uma paralisia de radial, uma paralisia de mediano, uma paralisia de ulnar. Geralmente, essas lesões, que são mononeuropatias, elas têm grande maioria das vezes causas o quê? Compressivas e traumáticas. Então é muito importante a gente determinar esses padrões porque elas dão as etiologias por trás. Então, viu mononeuropatia, pensar em causas compressivas e traumáticas. A gente pode ter o padrão aqui à direita de mononeuropatia múltipla, que é como se fosse o radial de um lado, ulnar do outro, o fibular de outro. Então é como se fosse mononeuropatias salpicadas, então acometimento assimétrico e salpicado de nervos. Isso é muito importante, porque mostra que tem uma doença sistêmica, ou seja, que está chegando em vários nervos, mas que não é uma doença que afeta os nervos de forma simétrica. Por quê? As doenças que afetam os nervos de forma simétrica tendem a ser mais doenças tóxico-metabólicas. Então a gente tem que pensar em outro grupo de doenças aqui na mononeuropatia múltipla. Na mononeuropatia múltipla, grandes doenças que a gente tem que pensar são vasculites, né? Então, aí vasculites podem acontecer no contexto de tanto uma vasculite primária, sistema nervoso periférico, quanto vasculites são muito mais comuns dentro do contexto de vasculites sistêmicas, como paciente com lúpus, paciente com Sjögren, paciente com uma vasculite primária sistêmica, tipo Sturge-Strauss, tipo Wegener. Geralmente são os casos, mas pode acontecer vasculite primária do sistema nervoso periférico também. E no Brasil também sempre considerar hanseníase um diagnóstico diferencial de mononeuropatia múltipla, tá? Que os bacilos eles gostam de se ativar nos nervos mais frios. E aí podem fazer neuropatias, neurites, nesses nervos mais frios. E aí dá um padrão de mononeuropatia múltipla. E a gente tem, por fim, a polineuropatia, que é o quê? Um acometimento geralmente simétrico de vários nervos ao mesmo tempo. Então, é como se fosse na perna um padrão que vai envolvendo a perna, as duas ao mesmo tempo, de forma simétrica, e vai subindo, tende a ser comprimento dependente. É o que a gente chama de polineuropatia, vários nervos acometidos difusamente. Isso é muito mais comum de doenças sistêmicas, principalmente de doenças tóxicas e metabólicas, que vão afetar o quê? Principalmente as partes mais distais dos nervos, que são as partes que demoram mais para chegar aos nutrientes e as proteínas de estrutura de membrana, tudo isso para os nervos, porque tudo é produzido no corpo do neurônio e vai indo pelo axônio. Então, qualquer doença que afete isso, o corpo do neurônio e a produção de fatores dele para manter o nervo vivo, vai afetar geralmente as partes mais distais do nervo, e o nervo vai morrendo num processo que a gente chama de dying back, vai morrendo de trás para frente. E aí isso gera sintomas que a gente chama de comprimento dependentes, afeta os nervos mais compridos do corpo antes e os menos compridos depois. Então começa nos pés, vai subindo, quando chega na altura das coxas começa a afetar as mãos, né? Quando chega na altura do cotovelo começa a afetar o tronco, e aí no tronco os nervos, eles têm, eles não são de cima para baixo, né? Eles são circunferenciais, então você começa a pegar a parte mais distal dos nervos do tronco, onde? Na linha média aqui do tronco, e aí isso aqui vai se espalhando em direção à linha axilar. Quando chegar na linha axilar, você pode ter acometimento da ponta do nariz e engorro. Então isso é uma distribuição comprimento dependente, que a gente pensa geralmente em doenças metabólicas e tóxicas.
Então, determinar o padrão de comprometimento dos nervos é essencial para saber a etiologia. Então, aqui só fazer uma revisão dos principais nervos do nosso corpo, tá? Então, nervo radial. Na mão a gente tem 3 nervos que a gente tem que lembrar e na perna 2 principais. Obviamente não são só esses, mas esses são os que são lesados na grande maioria das vezes. Então, o nervo radial ele faz o quê? Ele estende o punho e os dedos da parte motora e da parte sensitiva ele inerva principalmente essa área aqui, porção lateral do dorso da mão. Então, a gente pode ter mononeuropatia radial fazendo o paciente ficar o quê? Com o punho caído e com dificuldade de estender os dedos e com perda da sensibilidade aqui no dorso da mão. Tá? Geralmente, se você tem uma mononeuropatia radial, pensar em causas traumáticas e compressivas, geralmente traumas aqui na região do húmero. A gente pode ter lesões do nervo ulnar também. Tá? O nervo ulnar ele faz quais são os principais movimentos? Lembrar que cada nervo tem muitos movimentos que eles fazem. Tá? Mas tem alguns movimentos que a gente chama de sentinelas, que são os movimentos que são bem característicos daquele nervo, que geralmente não são feitos por outros nervos em variações anatômicas entre pessoas. Tá? E são esses que eu estou focando. O nervo ulnar ele faz que movimentos principalmente? Adução e abdução dos dedos. Tá? Então, esses interósseos eles são muito ulnares. Aqui, esse primeiro interósseo aqui que a gente tem, ele é uma das primeiras coisas que a gente vê atrofiando em neuropatias de ulnar. E ele faz também a extensão daqui dos 2 dedos mais mediais da mão, né, o quarto e quinto dedos. Então, o paciente com lesão de nervo ulnar, ele pode ficar com uma mão assim, que a gente chama de mão em garra, em repouso, com atrofia da musculatura interóssea e com fraqueza de fazer abdução e adução dos dedos. E a perda de sensibilidade aonde? No aspecto medial da mão, tá? Quarto e quinto dedos. E aqui a palma e o dorso da mão correspondentes logo abaixo deles. Não inerva nada sensitivo no antebraço, o nervo ulnar, tá? Fica só na mão a parte sensitiva. E o mediano, tá? Ele faz praticamente todo o resto. Ele inerva principalmente os flexores profundos dos dedos. Então isso aqui é um movimento bem mediano. Tanto que quando ele fica fraco você não consegue fazer isso. Então você tende a fechar a mão assim, né? Fechar, não conseguir fazer o ok, né? E você perde a sensibilidade na parte lateral da palma da mão, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro dedos aqui e a palma da mão correspondente deles. Então, isso geralmente acontece nas neuropatias de mediano. Você pode ver atrofia aqui na região tenar da mão. Na perna, a gente pode ver o principal nervo é o nervo ciático. E ele caminha basicamente a perna toda como um tronco único, mas no joelho ele se divide. E aí é que ele começa a inervar os músculos. Ele se divide em fibular e tibial. O fibular é disparado mais acometido, porque o fibular ele faz o quê? Ele faz uma curvinha ali na cabeça da fíbula, que é um dos pontos mais expostos que a gente tem de nervo no corpo. Os pontos mais expostos tendem a ser o ulnar aqui no cotovelo e o fibular aqui na cabeça da fíbula. Ele está muito sujeito a trauma e compressão aqui na cabeça da fíbula. E aí o fibular ele faz o quê? Ele faz a inervação aqui da parte anterior e lateral da perna e do dorso do pé. E ele vai fazer o que motor? Ele vai fazer a dorsiflexão do hálux e do pé. Quando você tem lesão do fibular, você tem dificuldade então de fazer dorsiflexão do hálux. E você fica com esse pé caído. Isso leva você a ter que levantar mais o joelho na marcha, porque senão você vai arrastar a ponta do seu pé no chão. E isso dá um aspecto que a gente chama de marcha escarvante. A gente chama essas marchas quando a pessoa levanta demais o joelho. É um pé caído, aqui nesse caso à direita. E a perda de sensibilidade nessa distribuição aqui. Azulzinho nessa foto da direita. Muito mais raramente a gente pode ter lesões do nervo tibial, tá? Que aí dá perda de sensibilidade na parte posterior aqui da perna e na sola do pé. E aí dá dificuldade de fazer o quê? A flexão plantar do pé. E aí dá dificuldade na parte de impulsão da marcha. Então essa paciente aqui andando, na hora dela impulsionar o lado direito, você vê que ela não consegue direito. Então ela dá uma parada na marcha. De esquerda ela impulsiona, na hora de impulsionar o direito, ela para. Então ela tem uma marcha que parece até que ela claudica. Ela para no meio do caminho, mas é porque ela não consegue impulsionar o pé direito. Tá bom? Junto disso ela tinha perda de sensibilidade na sola do pé. Isso aqui é muito mais raro de se ver que uma neuropatia fibular. Você vê as duas coisas juntas, um pé totalmente flácido e a perda de sensibilidade nos dois ramos, provavelmente foi uma lesão do tronco principal do ciático,
que acontece principalmente na região do glúteo ali, paciente que usa carteira muito apertada, senta ali em cima, ou então tem algum trauma por injeção, ou qualquer coisa assim, um abscesso. Hematoma pode fazer lesão do tronco principal do ciático também. Então agora a gente está chegando no final, você tem mais duas topografias. Essas duas topografias, elas são exclusivas à via motora, que é o quê? A junção neuromuscular e o músculo, tá? Tem algumas coisas em comum importantes sobre elas. Como aqui a gente acaba os neurônios motores, a gente geralmente não tende a ter outras manifestações que não sejam fraqueza, né? Que só essas áreas a lesão dessas áreas só influencia, só interfere a parte da contratilidade muscular, que é muito importante, mostrando que esses pacientes eles têm fraqueza, mas sem alterações do tônus, sem alterações dos reflexos, que a gente vê na maioria das vezes com as lesões do primeiro e do segundo neurônio motor. Além disso, tendem a não vir com sinais ou sintomas sensitivos associados, porque são estruturas só do sistema motor. Muitas vezes, lesões do segundo neurônio motor podem pegar lesões sensitivas porque os dois caminham muito juntos ali no nervo periférico, as raízes são próximas e tal. Mesma coisa no sistema nervoso central. Às vezes você pode ter sinais e sintomas sensitivos junto com a síndrome do primeiro neurônio motor, porque são áreas que são próximas. Aqui não. Aqui você não vê sinais e sintomas sensitivos. O paciente não tem alterações de reflexo, não tem alterações de tônus. É só fraqueza. E aí, para fazer o diagnóstico, a gente tem que ver o quê? Qual é o padrão da fraqueza? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a junção neuromuscular e depois sobre o músculo. O que é a junção neuromuscular? Então nada mais é do que uma fenda. Então ela não é um espaço anatômico por si, ela é como se fosse um buraco entre o nervo e o músculo. O nervo não fica colado no músculo. O que o nervo faz? Ele libera neurotransmissores que vão se ligar a receptores que estão no músculo. Uma vez esses neurotransmissores se liguem nos receptores do músculo, eles são endocitados e assim ativam o músculo, que vão deflagrar a resposta de contração muscular. Tá? Então, como a gente vê que a junção neuromuscular não é necessariamente uma estrutura anatômica em si, ela não é afetada por qualquer tipo de processo patológico. Ela tende a ser afetada, grande maioria das vezes, por processos que são imunomediados, sejam eles autoimunes primários ou sejam eles paraneoplásicos, né? Manifestações longínquas de tumores. E aí, o que acontece? Na grande maioria, e o protótipo de doença da junção neuromuscular, a gente chama que é a doença chamada miastenia gravis, que é uma doença que pode ser autoimune ou pode ser paraneoplásica, caracterizada o quê? Pela produção de anticorpos que se ligam nesses receptores musculares, nesses receptores de acetilcolina do músculo, né? E aí o que acontece, né? Quando você tem um bloqueio desses receptores de acetilcolina no músculo. Então aí você tem um problema da junção neuromuscular, que a gente chama pós-sináptico, porque está na parte posterior da sinapse. O que acontece? Geralmente, o que a gente vai fazendo? A gente vai produzindo nossa acetilcolina, ela vai se ligando nesses receptores musculares. Toda vez que a acetilcolina se liga num receptor desse, esse receptor é endocitado e depois o músculo tem que produzir outro para levar a superfície dele, para poder receber uma nova acetilcolina e tal. Normalmente, a gente tem vários receptores de acetilcolina no músculo, mais do que suficiente para a gente produzir o quanto de acetilcolina a gente quiser e a gente conseguir contrair o músculo. Tanto que a gente não tem fraqueza em situações normais. Mas os pacientes com miastenia, o que acontece? Eles têm uma porcentagem desses receptores musculares que ficam com outros anticorpos ligados, com anticorpos ligados ali. E esses anticorpos antirreceptores de acetilcolina, eles bloqueiam os receptores. Então, esses pacientes ficam funcionalmente com uma menor porcentagem de receptores musculares disponível. E tá. Até aí tudo bem. Você, por exemplo, acorda, você vai vivendo a sua vida e você vai usando os receptores que estão disponíveis. Só que chega um momento do seu dia que você está usando os receptores e o músculo não consegue fazer o turnover e gerar receptores, levar receptores para a superfície suficiente. Porque ele está trabalhando só com 20%. Ele está acostumado só a repor na velocidade dele quando tem 100% ali. E aí não tem problema nenhum. Mas quando só tem 20%, ele tem que repor de forma muito mais rápida. E ele não consegue fazer isso. E aí você começa, então, a ter fraqueza, porque você não consegue repor mais receptores ao mesmo nível do que da acetilcolina que você está demandando. Então, a grande coisa e a grande protótipo de doença da junção neuromuscular é a fraqueza, sem outros sinais associados, e fraqueza como? Fraqueza flutuante.
Então, é uma fraqueza que ela não está a todo momento da mesma forma. Quando você tem menos receptores disponíveis, ou seja, você está usando mais, essa fraqueza vai piorando. É uma fraqueza que flutua. E flutua como? Tende a ir piorando no final do dia, que é conforme você vai usando os receptores. Se você deita e descansa, você não usa tanto os receptores, você não usa tanto, você não libera tanto acetilcolina, você não está fazendo tanta contração muscular, você vai dando tempo do músculo produzir mais receptores. Então, às vezes, o paciente dorme, acorda bem, e ao longo do dia, conforme ele vai fazendo as coisas, ele vai gastando os receptores e vai ficando fraco. E ele vai ficando fraco em que músculos? Os músculos que a gente usa mais. Pálpebra, então ele começa a ter queda da pálpebra, pitose palpebral, musculatura extraocular, que move nossos olhos, então ele começa a ter graus totalmente variáveis de paralisias extraoculares e estrabismo, o que leva ele a ter o quê? Visão dupla, porque o que ele está olhando não chega mais no mesmo ponto nas duas retinas, então ele olha para um alvo, esse alvo chega num ponto diferente na retina do olho direito do que na retina do olho esquerdo, e o nosso cérebro interpreta isso como duas imagens diferentes, então ele se queixa o quê? De visão dupla, diplopia, né? Então diplopia é um sintoma muito comum desses pacientes. Musculatura de deglutição, a gente está sempre deglutindo saliva, a gente está falando, a gente está fazendo tudo isso durante o dia, então ele pode começar a ficar com disartria, ele pode começar a ficar com disfagia, e aí depois a musculatura dos membros, pode ficar com fraqueza de membros. E, em casos graves, ele pode até ter fraqueza de musculatura respiratória e entrar em insuficiência respiratória, que é o que a gente chama de crise miastênica. Tá? E isso é uma emergência neurológica. Então, isso é o protótipo da miastenia, uma fraqueza flutuante. Tende a ser a pior conforme você vai usando mais os músculos. Tem uma outra doença da junção neuromuscular que ela é bem menos comum, que também é caracterizada pela produção de autoanticorpos. Só que são autoanticorpos contra, aqui, o terminal pré-sináptico, tá? Contra canais de potássio, que é a síndrome de Eaton-Lambert. Tende a ser uma doença paraneoplásica, tá? Principalmente associada a câncer de pulmão. Se produz autoanticorpos que se ligam aqui no terminal pré-sináptico. Também dá uma fraqueza flutuante, só que tende a dar o quê? Uma fraqueza que bloqueia a liberação de acetilcolina. Então, ela não dá uma fraqueza que vai flutuando e piorando conforme você vai mais usando, porque não são os receptores que você está gastando. Você está dificultando a liberação de acetilcolina. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a estimular muito a produção de acetilcolina. Então, tende a ser uma flutuação que é incremental, né? Então, você vai estimulando, e você consegue liberar um pouco mais de acetilcolina conforme você vai aumentando o estímulo. Então, eles tendem a melhorar um pouco depois que eles fazem algum movimento. Depois eles pioram de novo a fraqueza. Mas tende a ser um padrão incremental, diferente do padrão decremental da miastenia graves. Então, isso ajuda a gente a diferenciar. Mas viu fraqueza flutuante? Pensar em doenças da junção neuromuscular. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de um paciente. Então, esse paciente chegou lá no consultório, ele tinha essa ptose desse lado, você vê que ele está fazendo bastante força para levantar as pálpebras, tanto que ele está todas as rugas aqui da testa acentuadas. Ele tem um estrabismo e ele tem uma ptose palpebral direita. Tá? E aí, o que a gente fez? Uma coisa que a gente pode fazer de interessante para ver se é um problema da junção neuromuscular. A gente pode colocar um gelo ali no músculo afetado. Por quê? A junção neuromuscular tende a funcionar melhor em temperaturas um pouco mais baixas, ali por volta de 32, 35 graus. Então, se a gente esfria aquilo ali, a gente melhora a condução na junção neuromuscular. E a gente pede para o paciente ficar de olho fechado, também relaxando, deixando o músculo produzir mais receptores. E aí, depois de 1 minuto de gelo, aquilo ali melhorou. Então, isso não é justificável por nenhuma lesão de neurônio motor, né? Seja ele primeiro, seja segundo, seja nada disso. Por quê? Cara, com gelo, aquilo ali flutuou na hora. Isso aqui é um marcador de que isso aqui é flutuante. Tá? Então, deve ser da junção neuromuscular, que é uma área extremamente dinâmica, é o que permite a gente ter essas fraquezas flutuantes. Uma lesão do segundo neurônio motor, do primeiro neurônio motor, não faz sentido ser flutuante. As fibras, não, os impulsos potenciais de ação não estão passando por uma fibra lesada, como é que ele vai passar uma hora e não vai passar outra? Na junção neuromuscular, como essa estrutura dinâmica mediada por neurotransmissores, por químicos, tem muito mais chance disso ser flutuante. Beleza? E por último, no músculo, né? Então, o músculo vai obedecer a alguns princípios bem parecidos, que é, você não vai ter alterações sensitivas, você não vai ter alterações de reflexo, você não vai ter alterações do tônus. E as doenças musculares, elas podem se manifestar de várias e várias formas diferentes. Dependendo de qual a doença, ela pode acometer alguns músculos específicos, outros não, e isso vai ajudando a gente
a determinar se a doença está no músculo ou não. Mas, basicamente, a maioria das doenças musculares, para não confundir, existem exceções a tudo isso que eu estou falando, mas a maioria, elas tendem a se comportar com um padrão de perda de força que tende a ser proximal, poupando a musculatura distal. Então, aqui a gente vê que não faz sentido se isso fosse uma lesão ali do segundo neurônio motor, porque o segundo neurônio motor ele segue raiz, plexo e nervo, ele vai mandando os ramos. Se você lesa o cabo, como é que você vai lesar proximal, vai perder força proximal, mas vai manter distal, se você lesou o cabo lá em cima? Você tem que perder tudo. Mas o músculo não. O músculo é a via final disso tudo. Ele só recebe os impulsos ali do segundo neurônio motor. Então você pode acometer alguns músculos sem acometer outros. Os outros mais distais, ele não obedece esse tipo de gradiente. Então, e a gente não sabe por quê, mas a maioria das miopatias tende a afetar a musculatura proximal. Então, são pacientes que vão se queixar muito mais de fraqueza referível à musculatura proximal e não tanto distal. Então, eles vão ter fraqueza da cintura escapular, principalmente porque levantar os braços. Então, vai ter dificuldade de pegar coisa na estante, vai ter dificuldade de pentear o cabelo. Tá? E fraqueza de musculatura pélvica. Eles vão ter dificuldade de fazer o quê? Subir escada, levantar da cadeira, levantar do chão sentado. Coisas que usam mais a musculatura proximal. E não vão ter tanta dificuldade nas musculaturas distais. Eles vão conseguir abrir uma garrafa bem, vão conseguir escrever, vão conseguir ter essas coisas. Na marcha, a gente pode ver marcha específica de paciente que tem fraqueza proximal, que é exatamente isso aqui. Tá? O que ele está fazendo aqui? A gente tem um músculo que é o glúteo médio, que ele estabiliza a nossa pelve horizontalmente quando a gente está andando. Então, quando a gente está andando, a gente sempre muda o centro de equilíbrio para cima de uma perna, para cima da outra, sempre a perna que está apoiada no chão. Isso faz a gente ter uma oscilação horizontal normal, mais ou menos uns 5 centímetros que a gente oscila de um lado para o outro no nosso centro de gravidade horizontalmente ali na pelve. E quem estabiliza isso é o glúteo médio, para evitar que nossa pelve vá demais para um lado ou para o outro. Só que o paciente que tem fraqueza proximal tem fraqueza do glúteo médio. Então, ele tem essa marcha característica, que a pelve oscila muito. Tá? É como se fosse um rebolado, que a gente chama de marcha anserina, porque lembra a marcha de um pato. Tá? O pato que anda assim, porque ele não tem musculatura para estabilizar a pelve. Então, essa é uma marcha que a gente observa melhores alterações quando o paciente está andando de costas do que a gente observa com o paciente andando de frente. Tá bom? Então, isso são as topografias, as principais topografias da neurologia. Tendo uma ideia mais ou menos de como cada uma delas se manifesta, a gente consegue topografar muito bem a maioria dos pacientes. E aí, agora a gente entra no exame físico, que é exatamente a função do exame físico é topografar. Então, a gente tem que saber primeiro o que a gente está procurando para depois a gente examinar. E aí vocês vão ver que, assim, uma das coisas que a gente vê muito aí na faculdade é que às vezes vocês fazem exames físicos muito bons, mas na hora de juntar os achados do exame físico para uma topografia, é difícil. E na verdade tem que ser o contrário, você tem que saber todas as topografias, tem que saber exatamente o que você quer. Eu quero localizar. Isso que a gente está sempre querendo com o exame físico, localizar. E aí você vai ter as suas manobras de exame para se encaixar na localização que você quer. Então tem que ser o processo contrário, você tem que conhecer as topografias, saber qual a resposta que você quer chegar, dentro dessas 10 respostas, qual deve ser a topografia, e aí fazer o seu exame físico voltado para descobrir qual a topografia. Tá? Isso permite a gente não só fazer um exame físico mais prático e mais eficiente, que a gente não vai precisar ficar perdendo muito tempo com coisas que talvez não vão ajudar. Se você parece que seja uma doença muscular, às vezes você não vai perder tanto tempo fazendo um super exame de sensibilidade, diferente do que você perderia se o paciente tivesse uma lesão de nervo ou tivesse uma lesão de medula com perda sensitiva, que aí você tem que ver se tem nível, você tem que ver a distribuição para saber qual é o nervo. Então, a gente consegue fazer de forma muito mais eficiente o exame e no final do exame a gente consegue saber o que a gente tem que responder. Tá? Então, o exame neurológico ele tem função de topografar e no final dele, então você tem que falar qual topografia está. Então, você tem que saber quais são os sinais e sintomas que se encaixam em cada topografia, que foi isso dessa aula. Tá? Então, só para fazer uma introdução ao exame neurológico, o que ele é? Eles são provas físicas que a gente usa para avaliação funcional do sistema nervoso. Então, isso é muito importante, avaliação funcional. Diferente do exame físico de outros órgãos, que a gente avalia muita morfologia, né? Que você consegue escutar o coração, você consegue ouvir o funcionamento do coração, você consegue palpar o ictus do coração e ver se ele está no local certo ou se ele está desviado, significa uma alteração morfológica. A gente consegue palpar o fígado, ver se ele está
no fígado aumentado, ver se a borda dele está romba, ver se está um fígado doloroso. A gente não consegue ter acesso ao sistema nervoso. A gente só consegue ver o sistema nervoso no fundo de olho. Então a gente só consegue ver a pontinha de um único nervo, que é o nervo óptico. Então esse é o único nervo que a gente consegue ver. E a gente só consegue palpar alguns nervos periféricos, que tendem a ser a grande minoria de doenças que vai afetar a morfologia de nervos periféricos de forma que a gente vai conseguir palpar. Então, as etapas oslerianas, né, as etapas clássicas do exame físico não servem para neurologia, porque a maior parte do sistema nervoso está protegido dentro de acidentes ósseos, dentro do crânio, dentro da coluna. Então, o exame neurológico ele foi o último a se desenvolver, porque a gente teve que aprender o que cada parte do exame, cada parte do sistema nervoso fazia. Então, a gente teve que aprender isso antes, para depois a gente conseguir falar: ah, tem como testar essa parte. Por quê? Se eu sei que o cerebelo faz a coordenação motora, então eu tenho que pedir para o paciente fazer um ato que use muito a coordenação motora dele para eu testar o cerebelo dele de forma indireta. Então a gente testa o exame neurológico um exame indireto, diferente de outros exames físicos, como do coração, como do pulmão, como do abdômen, que são exames diretos. Você está diretamente tocando no órgão. No exame neurológico, não. Você vê o que aquela parte do sistema nervoso faz e você tenta criar uma etapa para ele usar muito aquilo. E aí, usando muito aquilo, você consegue ter uma noção indireta do funcionamento daquela parte. Tá? Então, essa é a beleza do exame neurológico. E é isso que diferencia ele. Então, apesar dele ter sido o último a ser desenvolvido e dele parecer o mais complexo, ele é um dos únicos que continua ainda a crescer. Assim, volta e meia são descritas novas etapas e novas manobras para o exame neurológico. E ele se mostrou um dos exames físicos mais eficientes e mais sensíveis de todos. Tá? Então, ele é talvez o exame físico mais poderoso que a gente tem. Então, ele tem as suas próprias etapas, ele não segue o modelo osleriano clássico, avalia todo o neuroeixo, e a gente não avalia tão bem o sistema nervoso autônomo ainda pelo exame neurológico, tá? Mas isso vem sendo desenvolvido e algumas pessoas vêm criando algumas formas de avaliar o sistema nervoso autônomo também. A sua grande função é nos informar a topografia das lesões de um determinado paciente. Então, isso é a grande coisa que eu gostaria que vocês lembrassem. Examinou um paciente, fez um exame neurológico. Ah, ok, meu exame neurológico não é o mais completo, não é o mais perfeito, eu não tenho o conhecimento de todas as manobras possíveis. Cara, se você consegue falar a topografia certa, seu exame neurológico foi eficiente. Ele já fez o que ele deveria fazer, tá? Porque a gente pode ficar 10 horas examinando um paciente, fazendo exame neurológico, ou a gente pode ficar 5 minutos. O que importa no final é a gente chegar à resposta de aonde está a lesão. Se você chega nisso em 10 minutos, é melhor do que você chegar nisso em 10 horas. Até porque o paciente se cansa, e o paciente para de contribuir. O exame neurológico é um exame altamente dependente da contribuição do paciente. Então, a gente tem que tentar ser bem objetivo. E, para ser objetivo, a gente tem que saber o que a gente quer. E o que a gente quer é determinar a topografia, tá? E agora, já conhecendo a topografia, a gente vai ver que as partes do exame neurológico vão entrar de forma muito mais instintiva e lógica. Então, só para terminar essa aula, eu quero fazer um paralelo das topografias, que foi o que a gente viu agora, com as etapas do exame físico, do exame neurológico clássicos. Então, vamos ver que isso é muito autoexplicativo agora. E é isso que a gente tem que estar na cabeça quando a gente está examinando o paciente. Então, quando eu estou fazendo um exame do estado mental, o que eu estou testando? Eu estou testando a memória dele, eu estou testando a praxis, eu estou testando a gnose, eu estou testando todas essas funções mentais, eu estou testando exatamente a mente. E a mente fica onde? Nos hemisférios cerebrais. Então é isso que eu estou testando no estado mental. Quando eu estou avaliando a marcha do paciente, o que a gente precisa para andar? A gente precisa de quase tudo. Então, a gente precisa de tudo que é motor. Então, eu estou testando toda a via motora. Então, testando desde o primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, junção neuromuscular e músculo. Então, desde hemisfério, tronco e medula, que é o primeiro neurônio motor, até raízes, plexo e nervo, que é o segundo neurônio motor, junção neuromuscular e músculo. Eu preciso de todas as minhas vias sensitivas. E eu preciso também de várias outras estruturas e centros que estão no meu tronco, locomotores, e eu preciso do meu cerebelo, que dá muito do equilíbrio e dá muito da coordenação dos meus passos na marcha. Então eu testo basicamente todo o neuroeixo. A gente só não testa tanto meninges, tá? Então, marcha é uma forma boa de você ter uma ideia de como está o sistema nervoso do paciente como um todo. Tá? Se o paciente anda bem, sem nenhuma alteração,
grande parte do sistema nervoso dele parece estar funcionando bem, tá? Seguindo, equilíbrio e estática. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa do cerebelo, que é o nosso grande órgão de equilíbrio estático, e ele precisa, o cerebelo, para funcionar, ele precisa do quê? Das vias de informação. O cerebelo, ele só funciona coordenando se ele sabe onde os nossos membros estão no espaço. Porque como ele vai saber se eu estou fazendo um movimento errado se ele não sabe onde o meu braço está, né? Então, ele precisa do quê? Das informações proprioceptivas, das informações de onde a gente está no espaço, que vem da cabeça do nervo vestibular e dos membros e do corpo dos nervos periféricos, né? Das vias da sensibilidade profunda. Então, tudo que passa pela sensibilidade profunda, que vai vir de nervos, plexos, raízes e caminhando pela medula até o cerebelo, e o cerebelo vão ajudar no equilíbrio estático. Força, a gente está testando toda aquela via motora voluntária. Quando a gente pede o paciente fazer movimentos, ele está voluntariamente fazendo movimentos. Então, a gente testa primeiro o neurônio motor, que é hemisférios, tronco e medula. Segundo, o neurônio motor, que é raiz, plexo e nervo. Junção neuromuscular e músculo. Exatamente isso que a gente está testando. Quando a gente fala de tônus, e eu estou vendo o tônus do paciente, eu também estou testando mais ou menos essas mesmas coisas. Só que lembrar, o tônus não é afetado na junção neuromuscular nem no músculo. E você pode ter alterações em outros dois lugares no tônus que você não tem na força, que é nos núcleos da base e no cerebelo, tá? Então, se você vê um paciente sem fraqueza com alteração do tônus, você pode pensar núcleos da base e cerebelo. Tá? Geralmente o cerebelo dá hipotonia e os núcleos da base dão hipertonia. E a gente tem que saber diferenciar a hipertonia de uma lesão do primeiro neurônio motor, que é aquela hipertonia espástica, que é velocidade dependente e tem fenômeno do canivete, a hipertonia rígida, que é a dos núcleos da base, que tende a ser aquela hipertonia plástica, que é você tem a mesma restrição ao movimento em toda a amplitude dele e não tem velocidade dependente. Tá? Quando a gente está falando de coordenação, o grande órgão é o cerebelo, e ele precisa das informações sensitivas dele, então a gente está testando a mesma coisa ali, tá? Que a gente já tinha falado. Então, o cerebelo e as vias proprioceptivas. Então, você pode ter ataxia, que é falta de coordenação motora, que é a lesão do cerebelo, ou sensitiva, que é a lesão dessas vias proprioceptivas. A gente vai falar depois como diferencia cada uma. Reflexos. Quando a gente está testando o arco reflexo, a gente está testando o quê? Basicamente, a mesma coisa das vias motoras, só que lembrar, excluir a junção neuromuscular, exclui músculo, né? Que essas estruturas não fazem mais parte do arco reflexo. Então, a gente está testando primeiro o neurônio motor, que dá o quê? Hiperreflexia, então hemisfério, tronco e medula. E a gente está testando o segundo neurônio motor, raízes, plexos e nervos, tá? As vias sensitivas periféricas também são testadas, porque elas são o quê? A alça aferente do arco reflexo. Vou mostrar isso melhor depois na parte de exame. Mas elas caminham por essas mesmas estruturas, nervos sensitivos, plexos, parte sensitiva, raízes sensitivas. Sensibilidade. A gente está testando as grandes vias sensitivas, igual a gente falou lá na aula de neuroanatomia. Então, elas vão para nervos periféricos, né? Vêm diretos de receptores sensitivos de nervos periféricos, plexos, raízes, medula, tronco, e vão terminar nos hemisférios. Nervos cranianos, que a gente testa, eles são nervos periféricos, e a gente está também avaliando o quê? Doenças das meninges também podem afetar eles, e doenças do tronco encefálico, né? Porque eles nascem no tronco encefálico. Então, se eles estão associados a sinais de vias longas, no contexto de síndromes alternas, isso é uma lesão de nervos cranianos no tronco. A gente localiza isso para tronco. Se eles vêm juntos, por exemplo, de rigidez de nuca e dor de cabeça, e não tem nenhuma via longa associada, provavelmente essa lesão está nas meninges, tá? E se eles estão afetados de forma isolada, provavelmente uma lesão de nervo periférico ali. Pode ser um processo local, pode ser um processo das doenças específicas de cada nervo. Ok. E aí, então, então a gente aqui chegou no nosso exame neurológico, que é o exame neurológico básico, assim. Essas são as etapas que geralmente a gente faz em todo mundo. Só que existem várias outras etapas de exame que a gente faz, geralmente a gente faz só em algumas situações específicas, quando a gente tem suspeitas clínicas para tais. Então a gente pode fazer, vou acrescentar só mais duas aqui, existem outras coisas, mas essas são as principais. Sinais de pesquisa de irritação meníngea, tá? Como eu mostrei naquele vídeo lá, no início da aula. Ver se o paciente tem rigidez de nuca. Então, obviamente, a gente está avaliando qual topografia meninges. E a gente pode procurar também fazer manobras extrapiramidais, que é para a gente ver justamente os movimentos do paciente, tá? Que a gente está querendo ver o quê? Os núcleos da base.
Tá? Os núcleos da base a gente vê muito quando são hipercinéticas, a gente vê só pela inspeção, pela observação. Mas as hipocinesias, as bradicinesias, a gente tem que observar com manobras específicas de fazer movimentos amplos e rápidos. Tá? Então a gente chama de manobras extrapiramidais. E é isso, tá? Por topografia.